Amados irmãos, amadas irmãs, querido povo de Deus, vocês que estão nos acompanhando através da Rádio Canoa Grande FM, pela DATV e também pelos nossos meios de comunicação. A Sagrada Liturgia de hoje, através do Santo Evangelho de São Mateus, nos apresenta a célebre resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, a maestral resposta de Jesus diante uma indagação, diante de uma armadilha elaborada, arquitetada pelos fariseus e pelos adeptos herodianos. O que é fariseus e o que é Herodes? Fariseus os herodianos nada mais é do que como se fossem partidos, adeptos que seguem uma linha e às vezes por pertencer a um partido, a uma linha, se acham melhores do que os outros, se acham eloquentes, se acham conhecedores da lei e de toda a situação da sociedade. Pois eles tentaram abocanhar Jesus em alguma palavra, em alguma situação, para prendê-lo e, consequentemente, condená-lo. Então percebam que eles começam, como diz assim, um monte de elogios a Jesus, chamando a atenção de Jesus, para depois colocá-lo em uma situação delicada. Então perceba que eles falam: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Tudo isso nada passa de hipocrisia, é uma falsidade. Nós sabemos que é uma verdade. Jesus ensina o que é verdadeiro, ensina o caminho de Deus, não se deixa influenciar pela opinião dos outros e nem pelas aparências. Mas a colocação destes fariseus e do partido de Herodes é hipocrisia, tentando colocar Jesus em uma situação de perigo, em uma situação delicada. Mas Jesus dá uma resposta com muita sabedoria. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Jesus nos apresenta uma pergunta: nós somos de quem? Nós pertencemos a quem? Nós somos de Deus ou nós somos do mundo? Nós somos de Deus ou nós somos de César? Nós somos do mal, do pecado, da perversidade, da hipocrisia, da falsidade, da fofoca, ou nós somos divinos, pertencemos a Jerusalém celeste, somos cidadãos do infinito, do alto. Nós somos de que lado? E nós temos que fazer essa pergunta para nós. Nós pertencemos a quem? A César ou a Deus? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus pede a moeda do imposto e depois tem uma efígie, uma gravura de César na moeda. Falou: olha, de quem que é essa gravura? Ah, é de César. Então, é de César. Dê a César.
o que é de César. Porém, nós temos a marca de Deus em cada um de nós. E a marca de Deus não está gravada no ouro. A marca de Deus não está gravada na prata. A marca de Deus não está gravada no bronze ou qualquer metal. A marca de Deus está gravado em cada um de nós. Em cada criatura de Deus. Nós temos uma marca. Lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que faz parte do grupo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, Deus lá do barro fala: façamos a nossa imagem e semelhança, ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. E nós temos que tomar consciência desta afirmação, que pertencemos a Deus, que somos de Deus, que nós temos uma inclinação em fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, nós sentimos alegres, felizes, realizados. Quando nós cometemos o mal, aquilo que nos distancia de Deus, nós sentimos remorso, nós sentimos desvalidos, desfigurados. Por isso que nós temos que sempre praticar aquilo que pertence a Deus. Se nós tomarmos consciência que somos imagem e semelhança de Deus, o mundo será muito melhor. O mundo será muito mais justo. Por quê? Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, como que eu vou fazer um mal para o outro que também é imagem e semelhança de Deus? Como que eu vou tirar imagem e semelhança de Deus, tirar a vida do outro, se o outro também é imagem e semelhança de Deus? Se nós tomarmos consciência disso, que pertencemos a Deus, isso é sentimento de pertença, de posse, de propriedade. Eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Se eu tomo consciência disso, se eu tomo posse disso, eu não vou prejudicar a vida de outra imagem e semelhança de Deus. Podem criticar as imagens, podem falar mal das imagens, mas essa imagem ninguém pode destruir, a não ser que a gente comece a virar todo mundo cego, daí a gente não vê mais imagem nenhuma de Deus por aí, né? Então, Santo Agostinho dizia: do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz da sua face. Nós temos que continuar sendo iluminados por Deus. Por quê? Existe o mal, e o mal está aí, e existe o bem. Nós nascemos com o pecado original, pecado da origem, que pelo batismo esse pecado é perdoado. Porém, quem eu vou alimentar? Eu vou alimentar em mim o pecado ou vou alimentar em mim Deus? Nós só cometemos o pecado porque nos corrompemos. O pecado é aquilo que nos distancia de Deus. O inferno
é a ausência total de Deus. Por isso que muitas vezes nós não temos palavras para expressar o que o inferno representa. Porque imaginem, não dá nem para imaginar, não sentirmos Deus, não termos Deus na nossa vida. O inferno é terrível, de forma incalculável. Por isso que na Idade Média, a igreja, na sua grande sabedoria, na sua grande didática, quis catequizar e passar para os fiéis que o inferno é terrível, que o inferno é o que há de pior, o que há de ruim, que o inferno é como se fosse a morte no fogo, por isso fogo do inferno, porque a pior morte que existe é a morte queimada. Se nós que estamos cozinhando, vamos lá na beira do fogão e recebemos um queimadinho no dedo, né, Marlene? A Marlene que faz bolo. A Marlene pega a forma quente e queima o dedo lá dos pães dela. É uma dor horrível, não é? Se um queimadinho já tem aquela dor terrível, aquela coisa que incomoda, imagine o inferno. É terrível, é terrível. Então, a igreja quis transmitir para os fiéis, porque naquela época não se sabia ler, não sabia escrever, então quis transmitir que o inferno nós temos que evitar, que o inferno nós temos que recusar com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, com todas as nossas ações. O pecado é o que nos distancia de Deus e o inferno é a ausência total de Deus. Então, todas as vezes que nós cometemos pecados, essa imagem e semelhança de Deus é desfigurada, é destruída. Ao invés de se tornarmos imagem e semelhança de Deus, nós vamos se tornando monstros, horripilantes. Quanto mais distante de Deus, mais monstros, terríveis, tenebrosos, horrendos. Quanto mais distante de Deus, mais monstros nos tornamos. Por isso que nós devemos alimentar em nós este Deus. Nós vamos reabastecendo e confirmando esse Deus dentro de nós através da Santíssima Eucaristia. Porque Deus vai além da imagem e semelhança. Deus se dá a nós através da Santíssima Eucaristia. Por isso que devemos nos alimentar de Cristo, dos sacramentos. Porque alimentamos o corpo físico, o corpo do mundo, mas temos que alimentar a alma. Temos que alimentar o nosso espírito. Temos que ter consciência de que somos do transcendente e não só do imanente. Nós buscamos as coisas do alto. Nós queremos nos elevar aos céus. Não queremos nos rebaixar à terra ou ao inferno. Nós devemos se tornar pessoas iluminadas. No santo batismo, o padrinho vem, acende a vela no círio pascal e entrega para o afilhado dizendo: receba a luz de Cristo. Já desde o batismo começa essa iluminação na nossa vida. Por isso que precisamos da igreja. Por isso que necessitamos dos santos sacramentos. Por isso que devemos tomar consciência de que somos de Deus e não do mundo.
Porque deste mundo nós não vamos levar absolutamente nada. Neste mundo nós vamos levar o nosso testemunho, nós vamos levar a nossa fé, nós vamos levar as nossas ações de conversão, de busca, de encontro com Deus e das coisas do alto. E temos, gente, que tomar consciência. Vocês não são deste mundo. Vocês são peregrinos. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós estamos no imenso barco. O barco que está nos conduzindo para a salvação. Vocês são os tripulantes, os marujos deste imenso barco que se chama Igreja Católica e que está nos conduzindo à salvação, à vida eterna. E todas as vezes que tomarmos consciência de que somos igreja, de que estamos neste barco, nós vamos fazer de tudo para que essa igreja continue firme e forte para a salvação das pessoas. A igreja, gente, neste mundão aí, ó, é o único farol de esperança, de luz, em uma escuridão danada, em um breu danado. Por isso que devemos tomar consciência que somos igreja, que pertencemos a Deus, que somos imagem e semelhança de Deus e que devemos buscar sempre e incansavelmente essa luz que ilumina a escuridão da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.